E aí, sabe aquele tema de concurso que sempre parece uma pedra no sapato na hora da prova? Pois é, atos administrativos. Mas fica tranquilo, nos próximos minutos a gente vai desmontar esse assunto parte por parte para transformar qualquer dúvida em pontos garantidos no gabarito. Olha só o nosso roteiro para aprovação. A gente começa com o básico, o conceito. Depois, vamos diferenciar o que costuma confundir todo mundo, analisar os tipos de atos, decifrar os elementos essenciais e, para fechar, atacar as pegadinhas mais clássicas de prova. Bora lá? Tudo começa por aqui. A definição de ato administrativo não é só decoreba, não. É o alicerce que sustenta todo o resto. Entender isso de verdade é o que vai separar o acerto do erro na hora H. Vamos olhar com calma para esse mantra. Cada palavra aqui tem um peso gigantesco. Unilateral significa que o Estado não precisa pedir permissão. Inferior à lei é a garantia de que ninguém, nem o próprio Estado, está acima dela. E a busca pelo interesse público sobre controle de legalidade é o que dá legitimidade a tudo isso. É a essência do Estado de Direito numa única frase. Agora, chegamos numa das partes mais importantes. Saber o que é um ato administrativo é fundamental, claro, mas saber o que não é, isso é o que salva nas questões mais traiçoeiras. Vamos separar o joio do trigo. O pulo do gato aqui é a função. Pensa só, quando o presidente nomeia um servidor, ele está na rotina da máquina pública. Isso é um ato administrativo. Agora, quando ele sanciona uma lei ou decide algo sobre relações internacionais, ele está agindo como chefe de governo. A decisão é política. Então, é a função e não a pessoa que define o que é o ato. Aqui a diferença é bem clara, né? O ato administrativo é uma imposição. É a vontade do Estado se manifestando e pronto. Já um contrato ou um convênio precisa de um aperto de mãos, um acordo entre duas ou mais partes. Se tem diálogo e consentimento dos dois lados, já não é um ato administrativo puro. Essa é uma distinção que pega muita gente. Mas vamos simplificar. Imagina assim, a decisão de demolir um prédio, a ordem no papel, isso é o ato administrativo. É a vontade que gera efeitos legais. Agora, o barulho, a poeira, a parede vindo abaixo, isso é o ato material, a pura execução. Da mesma forma, a morte de um servidor é um fato. O ato administrativo que vem depois é a portaria que declara o cargo vago. Viu a diferença? Então, para resumir e não errar mais, leis são do legislativo, sentenças do judiciário, contratos são acordos e fatos são só acontecimentos. Manter essas caixinhas bem separadas na cabeça é o segredo para não cair em nenhuma pegadinha. Ok, agora a gente vai entrar na margem de manobra que a administração pública tem. Nem todo ato é igual. A grande pergunta é, quando o gestor público tem liberdade para escolher e quando ele é só um executor da lei? Essa é a diferença entre atos vinculados e discricionários. O ato vinculado é como uma receita de bolo. O administrador tem que seguir todos os passos sem tirar nem pôr. Um exemplo clássico é a concessão de uma licença quando todos os requisitos da lei foram cumpridos. Já no ato discricionário, a lei dá uma margem, uma liberdade para que o administrador avalie o que é mais conveniente e oportuno para o interesse público. E aqui, pessoal, chegamos a uma das perguntas que mais caem em concurso público. Se o administrador tem essa liberdade de escolha, será que um juiz pode chegar e dizer o que seria melhor no lugar dele? A resposta é um sonoro e definitivo não. E isso é um pilar da separação de poderes. O juiz não é administrador. O papel do judiciário é verificar se o ato seguiu as regras do jogo, ou seja, se ele é legal. A decisão sobre o que é mais conveniente ou oportuno, o chamado mérito administrativo, pertence só ao gestor público. Todo santo ato administrativo, para ser válido, precisa passar por um checklist de 5 itens. É como uma inspeção. Se faltar qualquer um desses itens, o ato pode ser invalidado. Vamos conhecer agora esses elementos. 5. É importante memorizar este número. São os 5 pilares que sustentam a validade de qualquer ato administrativo. Se um deles estiver fraco, o ato todo pode desmoronar. É o famoso COF-FOMO. Competência sobre quem pode agir. Finalidade é o porquê de agir, que é sempre o interesse público. Forma é como o ato se apresenta, geralmente por escrito. Motivo é a situação que justifica o ato e o objeto é o que o ato realiza. Todos os 5 precisam estar perfeitos.
Muito bem, já temos a base. Agora, vamos aprofundar um pouco em dois tópicos que as bancas adoram usar em questões mais elaboradas: os limites do controle do judiciário e o que raio significa o silêncio da administração. Vamos cravar essa regra de uma vez por todas. O judiciário pode e deve analisar a legalidade de qualquer ato, seja ele vinculado ou discricionário. Ele vai checar os 5 elementos. Mas o que ele jamais pode fazer é entrar no mérito e dizer se a escolha do gestor foi boa ou ruim. Legalidade sim, conveniência e oportunidade não. E se a administração simplesmente não responde a um pedido, o que acontece? Bom, a regra geral é que o silêncio não é nada. É um fato, uma omissão. A administração tem o dever de se manifestar. A grande exceção é quando uma lei específica diz que, depois de um certo prazo, o silêncio vale como uma aprovação ou uma negação. Mas isso tem que estar escrito na lei. Chegamos na reta final, agora é hora de colocar o conhecimento à prova e desarmar as armadilhas mais comuns que as bancas de concurso adoram colocar no caminho. Foco total para não perder pontos preciosos. Essa afirmação aparece direto nas provas. Parece bem lógica à primeira vista, mas será que ela está correta? Erradíssimo. Como a gente já viu, o Poder Executivo também pratica atos de governo, que são os atos políticos. É bom lembrar sempre: o que define o ato não é o poder que o pratica, mas a função que está sendo exercida. Outro clássico das provas. A ideia de que a liberdade de escolha do administrador deixaria ele completamente livre do judiciário. Será? De novo, errado. É preciso lembrar sempre do princípio da legalidade. Nenhum ato administrativo está acima da lei. A margem de escolha do ato discricionário não é um cheque em branco. A competência, a finalidade, a forma, tudo isso precisa ser respeitado. E o judiciário sempre estará de olho para garantir que foi. E para a gente fechar com chave de ouro, uma revisão relâmpago. O conceito-chave, as distinções essenciais para não confundir, a diferença entre vinculado e discricionário, a regra do silêncio e os 5 elementos sagrados. Esses são os pilares para gabaritar o tema. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. De todos esses pontos que a gente conversou, qual deles ainda parece ser o mais desafiador? Identificar esse ponto fraco agora é o passo mais inteligente para transformá-lo em força no dia da prova. É revisar, praticar e garantir o sucesso. Bons estudos!